Mas esse é o molde que vocês vão receber, é o molde do corpo, o molde do bico e da crista da galinha. São duas folhas, todas elas marcadas, o rabo da galinha, né, a cauda da galinha, as penas que ela tem no final, a cabeça, as patas e as asas. Que eu fiz as asas da Catarina em branco aqui, ó, mas ela pode ser feita toda com o mesmo tecido, né? Porque normalmente a galinha tem as penas meio coloridas, mas ela segue um padrão aí, a maioria delas. Então, poderia ser tudo com o mesmo tecido, mas é para a gente identificar bem aqui na tela o que nós vamos usar. A Catarina, ela é essa que nós estamos fazendo agora, ela é um porta-panos de prato, mas a gente pode eliminar o porta-panos de prato, que eu coloquei aqui uma argola, e ela ser só um detalhe para enfeitar qualquer outro lugar, tá? Algumas pessoas têm a aflição de ver a Catarina pendurada de cabeça para baixo, mas é como eu disse para vocês, é uma forma lúdica de trazer peças para dentro de casa. Assim como os pinguins estavam em cima da geladeira, né? E os pinguins não são de cima da geladeira, eles são lá daquela geleira toda. Mas é a forma com que a gente encontra. Então, aí eu usei aqui atrás uma argola pequena, tá? Uma argola de acrílico, tem várias maneiras, tem de várias formas. Então, essa argola eu vou precisar realmente colocar se eu quiser pendurar a Catarina, tá? É uma argola transparente, mas é uma argola de 2 centímetros já é o suficiente. O que eu quero dizer para vocês é que não necessariamente tem que ser uma argola, né? A gente também pode aqui fazer uma alça de tecido, de cadarço ou de qualquer coisa. A crista da Catarina é um retalhinho de tecido, o bico é um pequeno também, a cabeça também é um pedaço bem pequeno, a gente já vai mostrar essa quantidade, e abaixo da cabeça eu coloquei uma argola, que nós temos aí de vários materiais, né, e vários tamanhos. Eu usei uma média ali, inclusive, mas tem até uma maior, ó, tanto transparente como da cor que combine aí com o teu gosto. Eu usei aqui uma argola de 8 centímetros e meio de diâmetro, e eu tenho até essa maior aqui, essa de acrílico vermelha e transparente, elas são argolas de 10 centímetros, né? Eu usei tinta de tecido para pintar os olhos, lembrando que essa é uma peça totalmente decorativa, né? Não é um brinquedo para crianças, então vocês podem usar aqui os olhinhos que vocês preferirem. Pronta, gente, a minha Catarina aqui ficou com 34 centímetros de comprimento, quase 35, e com a argola ela tem 38 centímetros e meio de comprimento. Ou seja, ela é um produto que enche os olhos, né? Ela é um produto valoroso. Então, além disso, eu usei retalhos de tecido, retalhos de manta, pode ser usado aqui dentro feltro, né? Materiais que tu tem aí que sejam mais resistentes. Eu usei na asa, na crista, no bico, com isso economizei plumante, e no rabinho dela aqui também, nessa parte, né? Eu usei manta R1. Fica aí a teu critério do que tu quiseres usar, tá? Eu vou pesar a Catarina para a gente ter uma ideia aqui de quanto foi de plumante, para vocês verem que é a Catarina com todo, com as argolas, com as patas, com duas argolas, todas as costuras e todos os tecidos, ela não tem 100 gramas, tá? Então significa que também gasta pouco plumante para deixar a Catarina bem gordinha, bem, né, bem cheinha. Eu fiz o rosto, a carinha bem cheinha, bem firme, e o corpo também tem uma fofura, mas está bem cheinho, porque a ideia aqui é ficar pendurada. Então, eu não quero que ela fique molenga, porque senão ela vai cair. Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês hoje. Peguei os moldes, transferi para um material firme e quero passar uma dica bem legal aqui para vocês. Aqui eu usei os antigos raio-x, né? Que aí eu ainda tenho algumas peças,
que artesã sempre tem amiga, então eu ainda tenho algumas peças. Hoje em dia já não se usa mais tanto aquele material de raio-x, né? Mas como eu tenho aqui que cabe em peças pequenas, eu aproveitei. Então eu quero dizer para vocês que essa dica aqui, ó, é valiosa, tá? Eu pego aquelas marcações e passo para o meu molde, ó. E aí, como eu tenho um material resistente, isso pode ser feito com papelão também, eu furo ele e corto, ó, nas marcações, porque esse é um facilitador. Sempre eu coloco o tecido com folga para vocês, então eu tenho 24 centímetros de altura, 36 de largura, porque eu tenho 18 aqui, mas esse tecido tá dobrado. Para a parte aqui da cauda, ó, o rabinho dela, eu usei. O meu também tá dobrado, ó, então vocês podem usar duas partes pequenas, mas eu peguei um retalho de 19 centímetros de altura por 12 de largura. Para as asas, eu peguei aqui um pedaço inteiro para ter menos tecido para construir aqui para vocês, mas na verdade eu gosto mesmo é de ir lá na retalhoteca e encontrar todos esses retalhos, tá? Então, no nosso caso, que é costurar para dentro, ou seja, nós já temos a margem de costura, eu peguei 15 centímetros de altura por 34 de largura para construir todas as asas, tá? 20 centímetros e meio de altura por 10 de largura. Dobrei, ó, e cabe toda com folga, tá? E aqui cabem os dois pés da nossa Catarina. 34 centímetros de altura, ou dois pedaços de 17, né, para frente e trás, por 19 de largura. E para a crista, 7 centímetros e meio de altura por, né, por 8 de largura. Então, eu peguei aqui esse tecidinho e dobrei, me certifiquei de que ele cabia ali, né, servia, fui lá nos meus retalhos, passei com ferro para eles pegarem um formato melhor. Então, ele é um retângulo de 5 centímetros de altura por 7,5 de largura, cabe com folga.